Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. E neste vídeo eu trago para vocês, Breno Bidon tem proposta do Atlético de Madrid para o jogador do Corinthians. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre o adversário do Corinthians definido na Copa do Brasil. Corinthians terá o retorno de todos os jogadores aí diante do Palmeiras, com exceção do Hugo Souza e do Rodrigo Galo, e também vamos falar sobre a evolução de Rodrigo Galo, podendo voltar antes do prazo. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e bora falar de Corinthians. Chega de enrolação, né, fiel? Já quero começar aqui falando sobre Corinthians e Palmeiras, tá? Corinthians que enfrenta o Palmeiras no sábado, com a volta aí de Fabrício Angeleri, com a volta de Memphis Depay também no time do Corinthians e todo o seu time à disposição do Ramon Dias, com exceção do Rodrigo Garro e do Hugo Souza, tá, fiel? É uma das importâncias, é um dos motivos que o Ramon Dias poupou os seus jogadores na partida contra o América de Cali, para ter toda a disposição, não só dos atletas que ele tem à sua disposição, com exceção desses dois jogadores, que é o Garro e o Hugo Souza, mas também com os jogadores aí fisicamente muito bem, tá? Jogaram um tempo só, então os jogadores estão no seu ápice físico aí e também foram poupados para não sofrer uma lesão mais grave, porque quando o jogador vai jogando muito tempo, igual o Fabrício Angeleri jogou, chega uma hora o jogador estoura, o jogador não consegue, tá, fiel? Porque o jogador também ele tem que ser poupado, tá? Então o Corinthians terá para o derby aí 100% do seu time. Devo lembrar vocês também que o Corinthians está priorizando o Campeonato Brasileiro, tá, fiel? Então teremos aí um bom jogo entre Corinthians e Palmeiras e quem sabe uma vitória do Timão para alavancar ainda mais esse Corinthians no Brasileiro, que é um dos favoritos a conquistar o título do Brasileirão. Comentem porque eu quero saber sua opinião referente a esta informação. Vamos falar também sobre Rodrigo Garro, tá, fiel? Que terá sua volta antecipada da data marcada. A previsão do Rodrigo Garro, fiel, era de 1 a 2 meses fora de campo, tá? O tratamento do Rodrigo Garro na Espanha gerou bastante efeito no jogador e o jogador se recupera de forma rápida e isso terá aí a sua volta antecipada. Devo lembrar vocês também que ainda não vou falar que, ó, tal dia o Rodrigo Garro volta, não tem essa informação do dia exato. A informação que chegou até mim foi, corintianeiro, o tratamento do Rodrigo Garro na Espanha surtiu efeito e o jogador vai voltar bem antes do prazo determinado. Então também é uma ótima notícia aí para nós corintianos, tá, fiel? A volta de Rodrigo Garro. A volta de Hugo Souza é um mês fora dos gramados, então o jogador deve retornar aí praticamente no fim deste mês. Um jogador que é de extrema importância, né, fiel? O Hugo Souza para nós aqui, vamos dizer assim, hoje é 50% do time. O Hugo Souza no gol vem sendo de grande destaque no Corinthians, tá? Vale lembrar, já que a gente está falando de goleiro, vamos dar aqui um pitaquinho, porque o Matheus Donelli, quando tem que ser criticado, a gente vai criticar Matheus Donelli, que está passando uma certa segurança, né? Muita gente fala que Matheus Donelli chama gol, mas por enquanto Matheus Donelli está merecendo elogios, porque está passando bastante segurança no gol do Corinthians. Fez uma ótima partida contra o Vasco, não comprometeu o time também contra o América de Cali, não vem tomando gols aí, vamos dizer assim, por culpa do goleiro. É um goleiro se consolidando aí e falando, eu estou aqui para ser o reserva imediato do Hugo Souza. Parabéns ao Matheus Donelli, tomara que ele continue assim, né, fiel? Definido o adversário do Corinthians na Copa do Brasil, o Corinthians que vai enfrentar o Novo Horizontino, tá, fiel? Devo lembrar também que o Novo Horizontino fez uma baita campanha no Campeonato Brasileiro, no Paulistão, tá? O Novo Horizontino só foi eliminado para o São Paulo porque o juiz lá, né, não apitou aquela falta lá que fizeram na lateral que se originou o gol do São Paulo aí no contra-ataque. Então o Novo Horizontino poderia chegar até as semifinais do Campeonato Paulista. Foi um dos clubes aí do interior de São Paulo que fez uma das melhores campanhas do Paulistão, foi o Novo Horizontino. É um time que o Corinthians poderia ter pegado um time bem mais fácil, não vou mentir para vocês, mas não temos que escolher adversário. O time do Corinthians, perto do time do Novo Horizontino, é um time bastante, vamos dizer assim, né, fiel? A folha salarial do Corinthians perto da folha salarial do Novo Horizontino nem se equipara. Não estou falando que a folha salarial entre em campo, mas a qualidade técnica do time do Corinthians, a qualidade do elenco do Corinthians é bem mais alta do que o Novo Horizontino. Então não tem aqui por que a gente lamentar ou tentar escolher adversário. Temos que chegar lá, fazer uma boa partida e vencer
esta partida diante do Novo Horizontino e passar da próxima fase aí sem problema, tá, fiel? Até porque a Sul-Americana, Corinthians aí está com ponto de interrogação, se vai classificar ou não, porque a situação na Copa Sul-Americana está difícil. Então temos que focar todos os nossos esforços para a Copa do Brasil, tá, fiel? Porque além de ser de consagrar título, te dar Recopa para você disputar, Libertadores, a premiação da Copa do Brasil é um dos torneios que mais paga, tá, fiel? Então é de grande importância para o Corinthians se manter bem e manter vivo o mais tempo possível na Copa do Brasil e quem sabe a gente conseguir se consagrar aí com um título, tá, fiel? E não podemos esquecer aqui sobre o mercado da bola, tá vendo? É por isso que eu peço aqui humildemente para você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, porque aqui é uma informação atrás da outra, tá, fiel? Porque no mercado da bola, Breno Bidon aí está sendo assediado pelo time do Atlético de Madrid. Isso mesmo, tá, fiel? O Corinthians pode perder Breno Bidon no meio do ano. Vale lembrar que já tinha propostas da Inglaterra e agora surge também propostas da Espanha para levar o Breno Bidon. É um jogador, já vou passar aqui até para vocês uma base de valores, tá? É um jogador novo, é um jogador de estilo que a Europa gosta de contratar jogadores mais novos, um jogador muito bom de bola, tecnicamente excepcional, só que não tem aí a capacidade de marcação, não é uma das suas características principais. Mas Breno Bidon aí, vamos dizer assim, na qualidade técnica para jogar apoiando o time, um jogador bastante versátil e bastante inteligente com a bola no pé, tá? Não podemos dispensar o Bidonzinho aí e vale uma baita grana, tá, fiel? A proposta primária para Breno Bidon, pelo menos a informação que chegou até a mim, está no valor aí de 150 milhões de reais, que eu acho que para o Corinthians tem que negar de imediato, tá? Breno Bidon não pode sair do Corinthians hoje por menos de 200 milhões de reais. E eu quero saber a sua opinião referente a isso, tá? Obviamente que o time é igual qualquer negócio, tá, fiel? O time faz uma proposta ali e espera ali a negociação, sempre aí pede um pouco a mais, depois abaixa um pouco. Obviamente que essa foi apenas uma primeira proposta para ver a reação do Corinthians. Acredito que esses valores podem aumentar ainda mais. Se vai chegar a 200 milhões, eu não sei. Porém, se eu fosse o Augusto Melo, não cederia o Breno Bidon por menos de 200 milhões de reais. Detalhe importante, tá? O Pedro Silveira, diretor financeiro do Corinthians, já disse em podcast, palavras deles, não minha, que o Corinthians precisa realizar 180 milhões de venda de jogadores, tá, fiel? Para aí fechar no azul. Não estou dizendo aqui que é só 180 milhões resolve os problemas do Corinthians, quem dera. Precisa realizar 180 milhões em vendas, tá? Para o Breno Bidon aí, é uma quantia que já cobre e passa um pouco se o Corinthians conseguir a saída do Breno Bidon por 200 milhões, que estaria muito bem vendido, na minha humilde opinião, tá, fiel? E só para tirar uma dúvida de vocês aí que estão perguntando para mim nos comentários se Fabinho Soldado sofre pressão para uma possível saída do Corinthians se não ir bem no meio dessa janela. Diretor executivo responsável diretamente para as contratações do Corinthians. Eu digo para vocês que eu não tenho essa informação que o Fabinho Soldado está pressionado para sair do Corinthians, tá, fiel? Até porque não depende do Fabinho Soldado a contratação de jogadores. Obviamente que ele é o negociador, mas depende também das condições que o clube oferece para o diretor executivo ir lá e contratar. Se chegar o Augusto Melo, o Fabinho Soldado no meio do ano e falar, ó, não temos dinheiro para contratar ninguém, o Corinthians não vai contratar ninguém, não tem como o Fabinho Soldado fazer mágica. Então eu acredito que se ele tiver pressionado, não é esse o motivo dele ir bem ou não na janela de transferência, porque isso depende muito das condições que o Corinthians oferece para o diretor executivo contratar. Olha, podemos gastar isso, podemos dividir isso, podemos fazer isso, aí entra a habilidade do diretor executivo em ação. Não chegar lá e falar, ó, se vira aí, você tem que fazer uma ótima janela para você não ser mais pressionado, porque isso não depende inteiramente do Fabinho Soldado, depende dos recursos financeiros que o clube oferece para o diretor executivo ir lá e contratar. Então eu não tenho essa informação que ele está pressionado e o que eu garanto para vocês aqui com carimbo, tá, fiel? Se ele tiver pressionado, não é esse o motivo ele ir bem na janela de contratação ou não no meio do ano, tá, fiel? Isso não existe, porque isso também depende muito do clube. Certo, fiel? Quero agradecer demais a sua presença aqui nesta tarde. Muito obrigado mesmo. Amanhã, meio-dia, estaremos de volta aqui. E vai Corinthians!